Dando seguimento, nós vamos falar agora sobre como avaliar a proteinúria na unidade básica de saúde. Só trazendo mais uma vez um pouco do dia a dia. O primeiro paciente que vai nos servir como exemplo é o seu José da Silva, de 65 anos, que chega relatando fraqueza nas pernas, afirma ser portador de diabetes há 30 anos, e quando questionado sobre a função renal, ele não tem certeza se estava fazendo acompanhamento na unidade de saúde da família anterior ou não, e refere urina espumosa. Júlia, de 30 anos, retorna, com quadro sugestivo de infecção do trato urinário, mas com presença de proteínas no sumário de urina. Alcicleide, 27 anos, ela aguardava uma consulta para avaliar edema de membros inferiores e a presença de urina avermelhada. No exame físico, apresentava elevação de pressão arterial, mas ela não sabia ser portadora de hipertensão previamente. Marcos, de 42 anos, também diabético, vem para avaliação de acompanhamento, trazendo o sumário de urina normal, função renal normal e hemoglobina glicada de 8,8. Joana, 62 anos, comparece para uma consulta com os exames solicitados para avaliação de um quadro de anemia, já estava em uso de sulfato ferroso e refere apenas dor nas pernas e na coluna, que atribui ao trabalho de transporte de cargas. Enzo, de 7 anos, trazido pela mãe, com história de edema também de membros inferiores e no rosto, aumento da barriga percebido nos últimos dias, e a mãe, ao ser questionada sobre o aspecto da urina de Enzo, ela afirma estar com coloração normal, mas notou a presença de espuma no vaso sanitário. Então, a gente já percebe que a proteinúria também vai aparecer nos exames com diferentes manifestações clínicas. E a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é proteinúria, né? Proteinúria é quando a gente tem uma excreção urinária de proteínas acima de 150 miligramas por dia em urina de 24 horas. Ou ainda, quando a gente tem uma excreção de albumina, uma albuminúria, acima de 30 miligramas por dia. Entretanto, esses exames, eles requerem a coleta de urina de 24 horas, que muitas vezes é difícil de realizar, principalmente em crianças. Então, a gente pode utilizar as relações de proteína-creatinina na amostra isolada de urina ou a relação de albumina-creatinina na amostra isolada de urina, sendo considerados elevados quando você tem essa relação acima de 150 miligramas por grama ou acima de 0,2, e essa relação albumina-creatinina acima de 30 miligramas por grama, tá? Isso aqui é importante para a gente ter em mente quando a gente vai investigar a proteinúria, certo? E por que a gente deve avaliar a proteinúria? A gente entende e sabe, de acordo com várias evidências na literatura, que a proteinúria é o principal marcador de evolução de doença renal. Então, se a gente tem proteinúria, a gente tem um paciente com potencial de evoluir para perda de função renal. E a gente, então, precisa separar que tipo de paciente a gente está falando para entender qual vai ser a propedêutica de investigação. A proteinúria, ela vai ser classificada em proteinúria transitória ou persistente. Vai ser classificada em microalbuminúria, que é a denominação, a nomenclatura mais utilizada, né? Entretanto, ela vem sendo substituída pela nomenclatura de proteinúria moderada, ou macroalbuminúria, quando a gente tem, portanto, a albuminúria acima de 300 miligramas em 24 horas, que hoje vem sendo chamada de proteinúria grave. Essa proteinúria, ela pode ser glomerular ou não glomerular, assim como a hematúria, vista anteriormente. Ela ainda pode ser classificada, essa proteinúria grave, como nefrótica ou não nefrótica, lembrando que a nefrótica é aquela que você tem mais do que 3,5 gramas em 24 horas, ou uma relação proteína-creatinina acima de 3, tá? E essa hematúria não glomerular, ela ainda vai ser subclassificada como ortostática, ou por transbordamento, ou tubo intersticial, ou pós-renal, tá? Lembrando que essa última classificação, ela não é utilizada com bastante frequência, uma vez que a gente acaba encerrando a investigação
quando define que ela é não glomerular, tá? Então, a gente vai chamar ela de transitória, né? É aquela proteinúria que ela vai aparecer somente em algumas situações, geralmente febre, após exercícios pesados, infusão de albumina, e é uma proteinúria que geralmente não ultrapassa 1 grama por dia, certo? Já a proteinúria persistente, né? Ela vai ser, ela pode ter diversas etiologias. Então, ela pode ser ortostática, que é aquela em que vai mudar a proteinúria, ela vai surgir de acordo com o paciente ficar em pé ou não, a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Ela pode ser por transbordamento, que na realidade é aquela quando você tem um excesso de produção de proteína sanguínea, então você vai ter mais proteína sendo liberada na urina, né? Ela pode ser de etiologia pós-renal, quando na realidade você não tem uma doença renal propriamente dita, você tem as infecções do trato urinário, a litíase. Ela pode ser túbulo intersticial, naquele pequeno grupo de pacientes, né, que vão apresentar doença túbulo intersticial crônica ou aguda, e ela pode ser glomerular, que é aquela em que você tem a lesão na membrana basal glomerular e vai ser acompanhada de proteinúria, geralmente proteinúrias de maior monta, acima de 1 grama por dia, e podendo alcançar até níveis nefróticos acima de 3,5 gramas por dia. Se a gente for separar as proteinúrias por causa, né, a gente pode separar em 2 grupos. Aqueles pacientes, inicialmente, aqueles pacientes que têm a proteinúria glomerular, então eles têm doença na membrana basal glomerular que leva a essa proteinúria, e aí a gente tem um grande número de etiologia, tanto as glomerulopatias primárias, como lesão mínima, GESF, membranosa, nefropatia por IgA, como as formas secundárias, diabetes, amiloidose, pré-eclâmpsia, lúpus, dentre outras, aquela proteinúria tubular, que é aquela onde você não tem o dano na membrana basal glomerular, né? Na realidade, aquela proteinúria, ela surge ou porque você tem uma doença no túbulo, que dificulta a reabsorção dessas proteínas, por exemplo, nefrite intersticial aguda, síndrome de Fanconi, uso de anti-inflamatórios, ou porque você tem um excesso dessa produção de proteínas no sangue, e elas acabam transbordando, né? Ou seja, excedendo essa capacidade de reabsorção tubular, que seria na mioglobinúria, na hemoglobinúria, no mieloma múltiplo e na amiloidose, por exemplo, tá? Como é que a proteinúria ela é diagnosticada, né? Primeiro, mais uma vez, essa primeira detecção, ela vai ser na fita, aquela fita que a gente viu lá na aula de hematúria. Então, a gente tem ali também, né, um reagente que vai identificar, isso é importante que fique claro, a presença de albumina naquela fita, tá? Então, ele vai dar diferentes graus de cruze de acordo com a intensidade de reação naquela fita, reforçando apenas a presença de albumina, ou seja, outras proteínas, elas não vão ser detectadas na fita. E por métodos quantitativos, que é quando a gente vai dosar realmente essa proteína na urina. Você pode dosar as proteínas de uma forma geral, então vai dosar a albumina, vai dosar as globulinas na urina de 24 horas, ou você pode dosar somente a albumina. São métodos diferentes, não é isso? E nesse segundo aqui, você não vai detectar as outras proteínas, somente a albumina. Pode-se fazer isso em 24 horas ou pode-se fazer isso em amostra única isolada de urina, fazendo a relação proteína-creatinina ou a relação albumina-creatinina. Esses conceitos eles precisam ficar bem claros para diminuir a nossa confusão na propedêutica de investigação, certo? E aí, didaticamente, a gente vai dividir esses pacientes que têm essa proteinúria em 3 grupos. São os pacientes que têm fator de risco para desenvolver doença renal crônica, que são os pacientes mais prevalentes na unidade de saúde da família. Por quê? Porque são os pacientes hipertensos e diabéticos, certo?
No segundo grupo, aqueles pacientes que têm queixas sugestivas de glomerulopatias ou proteinúria isolada. Então, são pacientes que têm urina espumosa, edema, que podem apresentar perda de função renal já na entrada, que têm achados sugestivos de síndrome nefrótica. Então, além da proteinúria, tem a hipominemia, tem o edema, tem a dislipidemia, né? Ou pacientes com, além da presença de proteinúria, tem hematura, hipertensão e ou perda de função renal. E, por fim, os pacientes que têm apenas a proteinúria, né? E aí a gente precisa se perguntar, quanto de proteinúria a gente tem, em que situação, na verdade, em que circunstância essa proteinúria está sendo eliminada e qual tipo de proteína que está sendo eliminada. Então, mais uma vez, a gente traz esse esquema, né, que na verdade é fruto do mestrado do professor Pablo, né, que tem como objetivo final nos orientar nessa screen de investigação, né. Então, vamos lá, você tem o sumário de urina, ou a fita, identificando a presença de proteína, tá? Não tem. Isso só quer te dizer que não tem proteinúria, mas o paciente pode estar perdendo pequenas quantidades de albumina. Então, nesses pacientes que têm diabetes, para a triagem de proteinúria, vai ser obrigatória a realização da microalbuminúria, que, se ausente, precisa se repetir somente em 1 ano. Se presente, você vai iniciar ou otimizar o IECA ou BRA ou os inibidores de SGLT2, tá? Que aí já seria uma outra discussão. Se já na fita, ou no sumário de urina, né, já vem a presença, no sumário de urina na fita, já vem a presença de proteinúria, você vai solicitar a creatinina para avaliar se há uma perda de função renal associada, e a proteinúria 24 horas, ou a relação proteína-creatinina, que é o que tem sido mais solicitado pela facilidade de execução, tá? Os pacientes que têm proteinúria acima de 1 grama por dia, ou têm perda de função renal, clearance abaixo de 45, devem ser encaminhados para o nefrologista. Aqueles que têm um clearance acima de 45, né, ou uma proteinúria abaixo de 1 grama, não necessariamente precisam ir para o nefrologista. Esses precisam apenas da otimização de IECA, BRA, introdução de ISGLT2, né, e fazer a avaliação trimestral. Claro que se após essa abordagem inicial o paciente desenvolve hipercalemia ou tem um aumento de mais de 30% na creatinina ou a proteinúria aumenta, né, ele deve ser encaminhado para o nefrologista. Então, aqui a gente tem um roteiro extremamente simples, né, e que é extremamente efetivo para o retardo da progressão da doença renal nesses pacientes. Já aqueles pacientes do segundo grupo, né, que tem a síndrome demigênica, que tem a urina espumosa, ou que tem achados que sugerem doença glomerular, né, e que você vê na fita a presença de proteína, primeira coisa é sempre confirmar. Se não for confirmado, pode ser somente a proteinúria transitória, né? Se, entretanto, é confirmada a presença de proteína, deve-se fazer proteinúria de 24 horas, creatinina para avaliar a função renal, a relação proteína-creatinina e, se possível, um exame de imagem. Se essa proteinúria ela é nefrótica, ela tem mais do que 3,5 gramas por dia ou uma relação proteína-creatinina acima de 3, é muito provável que nós estejamos falando de uma proteinúria glomerular e esse paciente deve ser encaminhado para o nefrologista. Se essa proteinúria, entretanto, ela é inferior a 3,5 gramas, né, ou abaixo de 3, né, na relação proteína-creatinina, a gente vai avaliar os outros indicativos de doença glomerular. Presença de hematuria, desmórfico de cilindros hemáticos, que se forem positivos, o paciente também entra na classificação de proteinúria glomerular e deve ser encaminhado para o nefrologista. Se não há evidências outras evidências de envolvimento glomerular, né, e esse paciente, ele tem menos de 30 anos de idade, pode se tratar de uma proteinúria ortostática, que só precisa de reavaliação anual, né. Essa proteinúria ortostática, ela é investigada facilmente, né, é apenas você
você pode colher a urina de 12 horas, em que o paciente está fazendo suas atividades, e comparar com a proteinúria da urina de 12 horas que o paciente está deitado à noite, né? Se, entretanto, esse paciente tem mais de 30 anos, deve ser realizada já a eletroforese de proteínas urinárias. Se essa proteína não for albumina, né, deve-se investigar a presença de um pico monoclonal através da eletroforese de proteína, e aí o encaminhamento seria para a hematologia e não para a nefrologia. A gente entende, entretanto, que muitas vezes, na unidade básica de saúde, não se consegue avançar nessa investigação de proteína monoclonal, né? E a gente acaba enviando para o nefrologista para que essa investigação seja feita, tá? E o que fazer nos pacientes que têm proteinúria? Primeira coisa, reduzir a ingesta de sal. O uso de IECA ou BRA é obrigatório, né, nessas situações, desde que o potássio sérico permita, né, desde que não haja hipercalemia. Os inibidores de SGLT2, né, que são as glifosinas, que são, na verdade, o que a gente tem de mais recente para o tratamento dessas proteínas nesses pacientes, e uma evidência não tão robusta na literatura, mas com algum grau de evidência, principalmente na literatura brasileira, o uso do extrato de própolis. Como é que a gente, então, poderia resumir essa investigação da proteinúria? Primeira coisa é a gente definir se essa proteinúria ela é transitória ou persistente, tá? A proteinúria transitória não requer se alongar na investigação. A proteinúria persistente, entretanto, ela deve ser investigada. Definir se essa proteinúria ela é moderada ou grave, né? Na realidade, micro ou macroalbuminúria, e buscar evidência de tratar-se de uma hematura glomerular ou não, tá? A proteinúria glomerular, ela geralmente é maior que 500 miligramas, ela pode ou não estar associada a hematura dismórfica, presença de cilindros hemáticos, hipertensão, perda de função renal, nova hipertensão ou edema, tá? Os pacientes com proteinúria nefróticos obrigatoriamente devem ser enviados para acompanhamento com nefrologistas. Os pacientes que têm proteinúria com até 30 anos de idade, eles devem ser avaliados quanto à possibilidade de tratar-se apenas de proteinúria ortostática, certo? Os pacientes com proteinúria não nefrótica, se possível, ainda na unidade básica de saúde, acima de 30 anos, devem ser submetidos à avaliação por eletroforese de proteína urinária para a gente identificar se essa proteína é albumina ou não, tá? O que é importantíssimo a gente lembrar é que essa proteinúria persistente, bem como a quantidade dessa proteinúria, está associada com piora de desfecho renal, mas também piora de desfecho cardiovascular. Então, a utilização de IECA ou BRA nesses pacientes é de extrema importância, tá? E mais recentemente, além do IECA e do BRA, os pacientes que têm nefropatia diabética, exceto se houver contraindicação formal, devem usar os inibidores de SGLT2. Só então tentando amarrar aqueles casos iniciais, o primeiro era um paciente diabético de 65 anos, né? Foi submetido então ao exame de fita, mostrou 3 cruzes de proteína, de acordo com aquele esquema de investigação, foi realizado creatinina, proteinúria e ultrassom renal. A taxa de filtração glomerular de 45, a proteinúria de 2,7 gramas, tratando-se, portanto, de uma nefropatia diabética. Como ele tem um clearance no limite, acaba sendo encaminhado para o nefrologista com o objetivo de manter essa proteinúria abaixo de 1 grama por dia. Já a Júlia, ela tinha uma proteinúria associada à infecção do trato urinário, que não vai ser uma proteinúria persistente, obviamente, tratada a infecção, essa proteinúria vai desaparecer, e não é necessário nenhum segmento. Ao cicleide, entretanto, além das queixas relacionadas ao trato urinário, ela tinha quadro clínico sistêmico, de queda de cabelo, úlceras orais, fotossensibilidade malar, né? E no exame de creatinina já vinha com aumento de creatinina. Portanto,
uma suspeita de lúpus, de nefrite lúpica, que precisa ser encaminhado com urgência. Marcos, de 42 anos, parecia estar tudo bem, a não ser por essa hemoglobina glicada de 8,8, função renal normal, sumário de urina normal. Mas lembrando lá do nosso algoritmo de investigação de proteinúria no diabetes, a ausência de proteinúria não significa que ele não possa ter microalbuminúria. E aí, ou você vai solicitar a microalbuminúria em 24 horas, ou a relação albumina-creatinina em amostra isolada. E, por fim, Joana, né, já idosa, com anemia, com proteinúria, e ao se fazer a eletroforese de proteína, identificou-se que ela tinha uma inversão da relação albumina-globulina, provavelmente o mieloma múltiplo. E o quadro mais ilustrativo é realmente aquela criança que vem com quadro de edema, urina espumosa e fecha um quadro clínico de síndrome nefrótica. Além da proteinúria, ela tinha hipoalbuminemia e lipidúria, uma proteinúria de 4,8 gramas. Em criança, a gente sabe que a principal causa de síndrome nefrótica vai ser a lesão mínima e ela foi tratada com 1 miligrama por quilo por dia de prednisona. Então, só para reforçar, né, a proteinúria precisa ser investigada pelo seu potencial de pior desfecho renal e cardiovascular. Obrigada.